Caminhando com o Senhor. 6 de novembro de 2021. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Obadias estava no caminho, quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias, se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao teu senhor, o rei, que eu estou aqui. 1 Reis, capítulo 18, versos 1, 7 e 8. Se eu fizesse a seguinte afirmação: na vida cristã só existe um caminho certo, o que diriam dessa minha declaração? Que ela é falsa ou verdadeira? Acertou quem optou por verdadeira. Afinal, Jesus não disse, eu sou um caminho, ou um dos caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho, o único caminho. E o apóstolo Pedro completou dizendo, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E devemos nos lembrar também do que disse Paulo, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. Com toda certeza, só existe um caminho para a salvação. E Elias estava absolutamente certo disso. No entanto, entre os israelitas já não havia mais essa certeza. Aqueles crentes de Israel começaram a encarar com naturalidade a duplicidade das suas crenças, adorando tanto ao Todo-Poderoso Deus quanto à nojenta imagem de Baal. Isso ficou ainda mais nítido durante aquela forte estiagem que aconteceu em Israel, quando acabaram recorrendo com muito mais ardor ao falso Deus da chuva e deixando de lado o Deus Criador dos céus e da terra. Infelizmente, ainda vemos muito disso em nossos dias, aqui mesmo no nosso país, nessa religiosidade de faz de conta, daqueles que acendem uma vela para Deus e outra para qualquer padroeiro que promete aquilo que não pode cumprir. Gente que se entrega à idolatria, a crendices, a misticismo, a superstição. Mas eu volto a perguntar, na vida cristã só existe um caminho para seguir? Quem disse que isso é verdadeiro acertou. Mas quem disse que essa não é a única verdade, também acertou. Mas como é que pode ser isso, pastor? A questão é que para chegar à salvação só existe um caminho e esse caminho é Jesus. Mas depois de sermos salvos, Deus pode nos conduzir, cada um de nós, por caminhos diferentes. Por isso, nunca pense que o seu modo de servir a Deus seja o único caminho certo. Só para citar aqui um exemplo esclarecedor, quero lembrar daquela discussão que aconteceu entre Barnabé e Paulo sobre a opção de levar João Marcos na segunda viagem missionária ou não. Quem estava certo ali? Paulo ou Barnabé? Independente das nossas escolhas, o fato é que Deus abençoou o trabalho das duas equipes que se formaram ali, embora o Senhor tenha guiado cada um dos seus servos por caminhos diferentes. Elias também precisava aprender essa lição. Na sua perspectiva, ele é que estava a serviço de Deus, ninguém mais. Talvez ele pensasse dessa forma pelas dificuldades que ele passou e foi submetido na sua vocação. Primeiro Deus mandou ele viver ao relento por 6 meses, no meio do nada, comendo migalhas, bebendo água suja. E depois ele mandou para o fim do mundo, para ficar escondido num território hostil. E agora estava enviando para o encontro, que era muito arriscado, frente a frente com seu perseguidor. A sua cabeça continuava a prêmio. Os caçadores de recompensa procuravam ele por toda parte, inclusive no exterior. Aliás, deve ter sido muito embaraçoso e desconcertante para Jezabel quando ela descobriu que Elias esse tempo todo estava vivendo tranquilamente no reino do seu pai, lá em Sidom. Mas enquanto isso, enquanto Elias caminhava de volta para Israel, outros servos de Deus estavam sendo perseguidos por fazer o que é certo, mesmo atuando em frentes diferentes daquelas por onde Elias passou. Muitos servos fiéis estavam sendo mortos pela crueldade de Acabe e Jezabel. Mas a Bíblia nos informa que um alto funcionário do palácio, o homem de confiança de Acabe, era também um servo do Altíssimo, absolutamente comprometido com as causas do Senhor, embora agisse discretamente. O seu nome era Obadias.
E aqui não é aquele Obadias que é o profeta na Bíblia e nem muitos outros Obadias que aparecem nas Escrituras, mas tão somente um desconhecido que, no entanto, prestava um grande serviço ao Senhor, salvando a vida de muitos fiéis, inclusive de uma centena de profetas que eram perseguidos por Jezabel. A seca vinha castigando Israel impiedosamente. Os animais selvagens deixaram de procriar, os animais domésticos começaram a morrer, os rios secaram e a terra estava rachando, o povo estava morrendo de fome, de sede. Mas a grande preocupação do rei era achar um jeito de preservar os seus cavalos, porque os cavalos eram mais importantes que o povo. Assim ele mandou Obadias sair pelo reino à procura de água e pastagens para sua tropa. E foi nesse contexto que ocorreu o encontro entre Obadias e Elias. Pela ótica do profeta, era inconcebível supor, imaginar que alguém que vivia a serviço de Acabe pudesse ser de fato leal ao Senhor. E foi com esse preconceito na sua mente que ele retrucou as palavras de Obadias quando este o saudou respeitosamente. Obadias disse: "Tu és o meu senhor Elias?" E com desdém Elias respondeu: "Eu sou Elias, mas eu não sou o seu senhor. Seu senhor é o rei, vai dizer para ele que eu estou aqui." Talvez Elias, sendo rústico como era, ele tenha olhado para aquele homem bem vestido, perfumado, refinado, ocupando um cargo de confiança num governo tirano e corrupto, e concluído que aquilo ali não era servo de Deus coisa nenhuma. Mas ele estava errado. E ele precisava entender que Deus conduz os seus escolhidos por caminhos diferentes. Se a lógica de Elias estivesse certa, como é que Daniel poderia ter feito o que ele fez para Deus, estando a serviço de Nabucodonosor? Como é que José poderia ter servido aos propósitos de Deus, trabalhando para o faraó no Egito? Ou como é que tantos cristãos poderiam ter abençoado a igreja no primeiro século, estando a serviço do Império Romano? Elias estava errado nessa questão. E é bom que a gente não erre nesse ponto também. Saibamos que o Senhor deseja fazer das nossas vidas uma bênção, onde quer que a gente esteja. Mas o mesmo Senhor chama também pessoas que são muito diferentes do que nós somos, daquilo que a gente considera que seja o padrão, para servir em contextos onde a gente nunca imaginou que fosse possível, e nós precisamos aprender a respeitar isso e a respeitar estes irmãos. Deus chama quem Ele quer para servir como instrumento nas suas mãos, em qualquer lugar, em qualquer situação. Que isso fique bem claro para nós. Deus está à procura de pessoas. O importante é lembrar que Ele diz o Senhor: "A quem enviarei? Quem há de ir por nós?" Que nós sejamos aqueles que dizem: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim." Tira, Senhor, do nosso coração qualquer vestígio de preconceito contra aqueles que servem em lugares estranhos, de maneira que são tão diferentes daquelas que nós estamos habituados. Se o Senhor fizer com que os nossos caminhos se cruzem, que nós possamos estender-lhes a mão e o nosso coração, agindo com respeito, estendendo a eles a nossa comunhão, para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Ao
Senhor Jesus, Ele chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. E se você aí que está me ouvindo deseja cumprir o ID do Senhor, levar às nações a salvação, a cura, cante comigo. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, quero ser profeta.